Eu acho que eu vou tomar uma água que eu me acabei nesse hino aqui. Amém. Obrigado. Irmãos, Deus é Espírito. Amém. Nós vamos falar a respeito disso hoje. A reunião de hoje, ela vai ser meio polêmica. Lembra lá do... Não, é brincadeira, irmãos. Vai ser polêmica, mas não é desses dois aí, não. Vai ser polêmica por causa do Paulo de Jesus. O Edivaldo falou para nós, não falou? Deu o exemplo do Paulo. Paulo é pai, o Paulo é filho e o Paulo é pedreiro. Nós já vimos Paulo pai e Paulo filho. Hoje nós vamos falar do Paulo pedreiro. Irmãos, o Espírito Santo é importante ou não? Sim. Quando a gente fala de Espírito Santo, quando a gente fala da Trindade, como que a gente ranqueia a Trindade? Então o Espírito é o... Que número ele está? É o terceiro. É isso mesmo, irmãos? Ele está em terceiro lugar? Irmãos, olha esse livro do irmão muito precioso, chamado Francis Chan. Olha o que ele fala. Se eu fosse Satanás e meu objetivo fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. A gente fala muito do Pai, a gente fala muito do Filho, mas o Espírito, cadê o Espírito? Nós vamos entender a importância do Espírito Santo. Só lembrando, irmãos, eles são um. O Espírito é Deus. Irmãos, quem assistiu às Olimpíadas, a última que teve? Quem foi o campeão dos 100 metros rasos, corrida? Vou dar uma dica, o cara faz isso. Bolt. Quem foi o campeão do futebol? Brasil, da Olimpíadas, Mário, da Olimpíada. Não fala dos argentinos. Foi na Copa, Brasil. Quem foi o nadador que arrebentou tudo, ganhou todos os recordes? Phelps. Quem foi o terceiro lugar na natação? Foi o terceiro lugar nos 100 metros rasos? Bom, nós não lembramos do terceiro. E é essa, às vezes, a posição que o Espírito Santo ocupa para nós. Pergunta do vestibular. Quem é o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo é uma pomba? Ele é um vento? Ele é um fogo? Ele é uma tempestade? Ele é um choquinho, um sentimento, uma energia, uma coisa? Ou o Espírito Santo é uma pessoa? Uma pessoa. Irmãos, ele pode se manifestar daquelas coisas ali, mas não é quem ele é. O Espírito Santo é uma pessoa. Ontem nós vimos que a palavra é uma pessoa. Que o amor é uma pessoa. Que a luz é uma pessoa. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Irmãos, é uma pessoa, irmãos. É uma pessoa. Vamos ler, todos nós? Essa parábola aqui está falando a respeito do Espírito Santo. Nós vimos a palavra do filho pródigo, que fala do pai, do pastor, que fala de Jesus, do bom pastor, e essa aqui está falando do Espírito. E o Espírito é aquele que está procurando, que varre a casa com diligência, a nossa versão fala isso, né? Procurando aquela moeda perdida, a dracma perdida, até encontrá-la. Irmãos, o Espírito Santo, ele está vasculhando aqui, e ele quer encontrar as pessoas. E a hora que ele encontra as pessoas, sabe qual que é a função dele? Convencer do pecado, da justiça, do juízo. Irmãos, essa é a missão do Espírito Santo. É fácil convencer alguém, irmãos? É fácil, ó, esquece que nós estamos falando de Bíblia, tá? Você no seu serviço, você fez um negócio errado. E você, seu chefe vai te repreender. E ele vai te convencer que você está errado. É fácil ele te convencer que você está errado? Não é, porque você acha que você está certo. Eu acho que eu estou certo.
Aconteceu agora, essa semana comigo, irmãos. O RH falou assim, ó, preciso que o funcionário esteja às 7h30 da manhã em Araraquara. Falei, tá bom, quem vai levar ele? Vocês, se vira. Falei, tá bom, me viro. Vou pedir para alguém levar, vai ter que sair cedo, tranquilo. O cara saiu 4 horas da manhã de Avaré, passou em Botucatu, pegou esse funcionário e levou para Araraquara. Escreveu na ficha ponto, 4 horas da manhã. Aí essa semana liga o RH. Você sabia que seu funcionário saiu às 4? Eu falei, sabia? Foi vocês que pediram. Ah, a culpa é nossa então. E já virou um... Filho, eu tô louco então agora. Irmãos, mas mesmo assim, mesmo quando não... O que eu fiz depois? Pedi perdão, ó, me desculpa, porque eu fui grosseiro. Porque eu respondi do jeito que eu não deveria também. Irmão, sabe o que o Espírito Santo tem que fazer? Tem que convencer você que você é todo errado. Tem que convencer que você é pecador, que você é indigno, que o seu fim é lago de fogo, que você é um tição. É isso que o Espírito Santo tem que fazer. Irmãos, e ele consegue. Amém. Porque ele é o Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu tentei convencer a minha filha a ser São Paulina. Olha lá, ó, São Paulo, o burrinho do São Paulo, o cavalinho do São Paulo. Mas eu não dei conta, porque veio meu sogro e transformou ela em atleticana. Essa é a função do Espírito Santo, irmão, te tirar daqui e te levar para lá. Não é exatamente isso, mas ele muda você, ele muda a sua cabeça. Ele muda você completamente. Ele muda o seu pensamento, ele muda o seu destino, ele muda a sua forma de ver as coisas. Porque agora você se reconhece pecador, não reconhece? A gente não chega aqui diante dessa mesa humilhado, agradecido, sabendo que nós não somos merecedores de nada, que Ele cumpriu todas as coisas. Irmãos, esse é o poder do Espírito Santo. E agora, sair do negócio... Você passa aí? Irmãos, qual é a grande evidência do Espírito Santo na nossa vida? O que prova que o Espírito Santo está em você? Ou que ele está agindo em você? Eu vou dar uma dica. Espírito Santo. Santidade. Santidade. Separação. Irmãos, a gente vai ver que tem os dons do Espírito Santo, né? Mas o Senhor Jesus fala, em teu nome fizemos milagres, curas. O que é isso? Dom do Espírito. Em teu nome profetizamos, dom do Espírito. Em teu nome fizemos isso, aquilo, dom do Espírito. E o que Jesus fala? Não te conheço. Dá para você ter dom e chegar lá diante do Pai e de Jesus e falar, não conheço. Isso daí não é a evidência de Espírito Santo na nossa vida. A evidência de Espírito Santo na nossa vida é fruto. Obrigado, Senhor. É santidade. De onde vem essa santidade? Nós vimos lá em Gálatas que fala do fruto do Espírito. Irmãos, vou dar um exemplo. Nós chegamos aqui, alguém de repente chegou aqui doente, dor de cabeça, ou câncer, e foi feita uma oração aqui na frente. E o seu câncer foi curado, sua dor de cabeça foi curada. Aleluia. Maravilhoso, irmãos. Nós vamos ver que lá no final, isso é maravilhoso. Mas, o Espírito Santo gerou um fruto em você de mansidão. Mulher mansa. Só pode ser o Espírito Santo. O homem amoroso, que cuida do lar, só pode ser o Espírito Santo. Filho obediente, só pode ser o Espírito Santo. Aí, irmão, sabe aonde vai acabar isso? A sua mansidade que foi aperfeiçoada, Paulão, quando ela acaba? Nunca. Você levou ela para a eternidade. O seu câncer que foi curado, daqui 50 anos, o que vai acontecer? Você vai morrer do mesmo jeito, esse corpo vai ficar aqui do mesmo jeito. O dom é importante? É, irmãos, mas o fruto é muito mais importante. Amém. Irmãos, isso daqui a gente carrega para sempre. E isso aqui é o que interessa. O Espírito Santo quer produzir todas essas coisas dentro de nós. E, irmãos, a gente nunca viu uma laranjeira gemendo, chorando, gritando para soltar uma laranja. Ou você já viu? Você já viu uma árvore fazer isso? Não viu, né? Irmãos, ela produz o fruto, porque a raiz absorve, é a natureza dela, e ela produz esse fruto. E esse fruto é para a laranjeira? Não, para quem que é esse fruto? Para as pessoas, para os animais, para cair na terra e sair mais laranjeira. Irmãos, os frutos do Espírito, eles são para nós? Não, irmãos, os frutos do Espírito é para a gente edificar a igreja. Para a gente mostrar Jesus no nosso trabalho.
Porque agora ele entrou dentro de nós. Nós cremos, o Espírito entrou dentro de nós. Eu estou lá no meu trabalho, sabe quem está junto comigo? O Espírito. A hora que eu respondi mal educado para a mulher do RH, quem estava junto comigo? O Espírito. Depois eu pedi perdão, ele também estava junto. Ele ficou remoendo aqui, né? Não está certo, não está certo. Irmãos, o Espírito está dentro de nós. Tem um pastor que fala assim, quando eu vou orar, quando eu quero conversar com o Espírito Santo, eu olho para a minha barriga. Porque ele não é o vento, ele não é o fogo. Irmãos, ele está dentro de nós. Amém. Ele é uma pessoa. E ele quer se relacionar conosco. No passado existia Emanuel, que é Deus conosco. Jesus veio na terra, chamou os discípulos, o pessoal largou tudo para seguir Jesus. E aí de repente ele fala assim, preciso ir embora. É melhor que eu vá. Imagina a situação, né? Você deixou tudo. Você era pescador, a vida inteira pescando. De repente Jesus fala, vem, vou. Aí passa um tempo e ele fala, tô indo. Eu falei, e eu? Eu já queimei o barco, eu já vendi, eu não tenho mais rede, eu não sei nem pescar direito. Minha equipe já foi embora. E você vai embora? E agora? Irmãos, ele não nos deixou só. Mas o Espírito quer se relacionar. Irmão, você consegue se relacionar com fogo? Com vento? Com pomba? Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Amém. E ele quer a nossa atenção, ele quer a nossa amizade, ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar com o homem. Sabe por que ele é uma pessoa? Olha esse versículo, vamos ler? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Você consegue entristecer um choquinho, um vento? Ah, deixei o vento triste. Não dá, né, irmãos? O Espírito Santo é uma pessoa. Amém. E dá para a gente entristecer ele. Então aqui, irmãos, quando a gente chega até Deus... Bom, deixa eu passar mais um slide. Eu estou lendo esse livro e ele fala o seguinte, chama Chega de Regras. E ele fala da lei da linearidade e a lei da liberdade, que o João falou para nós ontem. O que é a lei da linearidade? Eu sou cristão, eu busco Deus e eu quero as bênçãos de Deus. Nós queremos ou não queremos? Eu fui muito pego nessa parte, porque eu quero a bênção material, eu quero a espiritual, eu quero que a minha filha cresça e seja uma boa pessoa, que tenha uma boa profissão, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero saúde, eu quero trabalho, eu quero. Sabe o que é isso, irmãos? Lei da linearidade, porque aí você chega para Deus, por que você vai até Deus? Porque eu quero a bênção. Eu sei que se eu orar, eu vou ter alguma bênção. Eu sei que se eu vier na reunião aqui desfrutar o Espírito, eu vou ter alguma bênção. Quem passou a ser o seu foco, o meu foco? Estou falando para mim, irmãos. Deus ou a bênção? A bênção, não Deus. E aí existe relacionamento? Zero relacionamento. Porque se ele me dá, eu estou bem. Se ele não me dá, e aí, o que acontece? Por que o irmão tem ou não tem? Você se compara com todo mundo. Por que ele pode ou não posso? Por que para ele deu e para mim não deu? Por que eu estou doente e ele não? E se ele dá? Recebi a bênção, fui promovido, estou cheio de dinheiro. Aí você mostra para todo mundo, no final das contas, aquilo lá não aponta para Deus, aquilo lá aponta para você, para o seu orgulho. Eu tenho, eu consegui. Olha só, o meu filho passou na universidade de Direito. Você tem a bênção, mas de novo, você não tem Deus. Agora, a lei da liberdade é diferente, irmãos. A lei da liberdade é o seguinte, eu busco Deus. A minha comunhão é com o Espírito Santo. E aí, Espírito Santo, bom dia. Qual que é o seu plano para hoje? Não pedi nada. Eu não sei fazer isso, tá? Por isso que eu falei que essa palavra é para mim. Eu preciso escutar isso. Foi o que o Senhor me falou. Irmãos, ele quer se relacionar conosco. Você acha que Enoque andando com Deus, Enoque ficava pedindo um monte de coisa, enchendo as paciências de Deus? Aí Deus levou ele lá para o céu para encher as paciências dele lá em cima. Não foi, né, irmãos? Enoque agradava o coração de Deus. Amém. Andava com Deus, desfrutava da presença de Deus. Se ele der, deu. Se ele não der, não deu. Mas eu tenho Deus. Amém. O que nós precisamos é do Espírito Santo. Amém. Se vai vir bênção, irmãos, a palavra garante que vai. Mas não, irmãos, é o Espírito Santo. Amém. Eu preciso ter um relacionamento, eu preciso alegrar. Diferente de entristecer, eu preciso alegrar o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que precisa me alegrar, irmãos.
Eu preciso alegrar o Espírito Santo. E aí o Senhor fala isso em João, né? João dá um nó na nossa cabeça, né? Vamos ler, irmãos? Quando vier o Espírito da verdade, ele nos conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Irmãos, tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. As setinhas estão bagunçadas ali, porque já deu para perceber que é uma bagunça, né? A seta vai para lá, vai para cá. Eles são três, mas eles são um. O que o Espírito faz, que está escrito ali, irmãos? Quando o Espírito vier, sabe o que ele vai falar para você? Ele vai contar as coisas que ele escutou do Pai. E depois fala que de Jesus também, que ele recebeu de mim. O Espírito, a última frase, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Irmão, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele está lá no Pai, está lá no Filho, escutando as coisas sobre você. E aí ele vem aqui e anuncia para quem? Para você. Irmão, você quer ter comunhão com o Espírito ou não? Você quer conhecer o coração do Pai? Você quer conhecer o que o Filho pensa a seu respeito? Você quer conhecer o que o Pai planejou para você? Sabe quem vai te contar? O Espírito Santo. O Espírito da verdade. O Senhor Jesus fala que quando Ele for, Ele vai mandar o Espírito e fala assim, maiores coisas vocês farão. Porque antes Ele estava amarrado numa carne. Curou um monte de gente que não cabe escrito na Bíblia. Mas Ele estava lá. Ele não estava na Europa, Ele não estava aqui no Brasil. Ele estava lá, no povo de Israel. Agora, irmãos, Ele veio como o Espírito e Ele está em toda a terra. Ele está em todos nós. E aí, irmãos, nós precisamos decidir que realidade nós queremos viver. Vocês já assistiram Matrix? Tem a pílula azul e a pílula vermelha, né? Numa você sai da Matrix e conhece o mundo real, na outra você continua na Matrix. O que é esse negócio? Irmãos, Paulo fala que nós éramos escravos da carne e dos pensamentos. Sabe quem que tocava a sua vida? Carne e pensamento. Ah, eu tenho um desejo. Carne, faço. Ah, eu pensei isso daqui. E o pensamento me domina, o pensamento me controla. Irmãos, o homem sem Deus é controlado pela carne e pelo pensamento. É isso que a palavra fala. Sabe que mundinho que é esse aí, irmãos? Esse é o mundo da Matrix, não é real esse negócio aqui. Você está sendo controlado pelo inimigo de Deus. Quem que habita na nossa carne? Imagina você ser controlado pela carne. Quem está te controlando? Exato. E aí, de repente, chega o Espírito e fala assim, se você crê em mim, agora você vai ter a luz da vida. Agora você faz parte do reino de Deus. Irmão, você saiu da Matrix. Só que agora, não sei se vocês lembram do filme, mas aquele caboclo lá, carequinha de óculos, ele sabia o que era Matrix e ele quis voltar para dentro da Matrix. É ou não é? Sabia o que é a realidade. Ele falou, não, mas é tão bom esse bife ilusório aqui, eu prefiro ficar aqui dentro, eu não quero saber não. Eu não quero conhecimento, eu não quero ser liberto, eu quero continuar sendo escravo da minha carne e dos meus pensamentos. Irmão, sabe quem que cumpre esse papel em nós? O Espírito Santo. Sabe quem que vai nos libertar disso aqui tudo, que é passageiro, que é terreno, que é uma fração de segundo no plano de Deus? Irmãos, pensa na eternidade, nós aqui nessa terra. O que é isso dentro da eternidade? É isso aqui o principal de tudo? Não, não é, é o mundo espiritual. Deus tem muito mais para nós. O plano dele é muito maior do que isso aqui. Só que isso aqui não pode me controlar, então. Eu preciso sair da Matrix. Eu preciso tomar a pílula do Espírito Santo. Vamos ler, irmãos. A história de Estevão eu acho sensacional. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Amém. Quem estava no céu, irmãos? Jesus e quem mais? Deus, a glória de Deus. Ali, ó, glória de Deus e do lado Jesus. E cadê o Espírito no céu? O Espírito não está no céu. O Espírito está dentro de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito possibilita. Por que ele viu o céu aberto? Irmão, porque ele estava cheio do Espírito Santo.
Olha o tamanho, olha a importância do Espírito Santo, irmãos. Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, irmão, sabe quem que é o Espírito Santo? Representante de Deus. Ele lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que eu lhes disse. Quem disse? Jesus. Irmãos, é tudo misturado, né? Jesus, e aí a gente foi incluído nessa mistureba, né? Então tá lá os três são um está dentro do outro, porque Deus é Espírito. Quem vê o Filho vê o Pai, então o Filho é o Pai é o Espírito, aí está tudo misturado. Aí ele inclui o homem nisso. Quando eu sou salvo, eu recebo o Espírito Santo. Quando eu creio em Jesus e recebo a salvação pela graça de Jesus, eu sou incluído na família de Deus. Amém. E se eu tenho acesso a Jesus, eu tenho acesso ao Pai, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, nós somos incluídos nesse mesclar maravilhoso, que tem Pai, Filho e Espírito, tudo misturado. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos ter mais experiência com o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente vive na sorte. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, apareceu lá para os discípulos, ficou ensinando eles e falou, ó, estou indo, espera que vai descer o Espírito sobre vocês. Vocês vão ser revestidos do Espírito Santo. Isso seria lá no Pentecostes. E eles esperaram. Um pouco, 2 pouco, 3 pouco, deu uma certa altura e falaram, vamos escolher outro apóstolo? Judas fez aquilo lá, se matou, saiu fora, vamos escolher outro apóstolo? Vamos. O que nós vamos fazer? Sortes. Lançaram sortes. Fulano de tal. Sabe por que eles fizeram isso, irmão? Se eu hoje tenho que fazer alguma decisão, o que eu faço? Você tem uma decisão importante para fazer. O que você faz? Ora. Quem te responde? Espírito. O que eles fizeram? Não tinha espírito ainda. O que eu vou fazer? Sortes. Irmão, sabe o que acontece com a gente quando a gente não usa o Espírito Santo? Sorte. Pode dar certo, pode dar errado. Que faculdade que eu vou fazer? Em vez de orar, pedagogia. Que marido eu vou casar? O Guilherme. Não sei se deu certo, tomara que deu, Fernanda. Irmãos, mas quando tem o Espírito, irmão, você acha que Deus já não sabe a sua vida? Escrito no livro da vida do Paulão lá. E aí o Espírito está lá com Deus, e Ele vai te contar. Irmão, sabe o que acontece quando você ora? Irmãos, o Espírito te revela o que Deus quer para você. Hoje, sabendo disso, eu e você, a gente pode tomar alguma decisão sem orar para o Espírito? Não pode, irmão. A não ser que você queira jogar a moeda para cima. Irmãos, mas o Espírito sabe o que Deus pensa a seu respeito, e Ele vem aqui para te contar. Vamos ler o pequenininho lá em cima? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Esse aqui é um ótimo versículo, porque aqui inverteu a ordem, né? Para a gente entender que ele não é 3. Aqui pôs o Filho, depois o Pai, depois o Espírito. Mas entenda, irmão, a graça de Jesus é importante? Sim. É muito importante. Sem ela, morto, inferno, para nós todos, sem a graça de Deus. O amor de Deus é importante, irmãos? Demais. Né? Irmãos, a comunhão do Espírito Santo é importante? Irmãos, é tão importante quanto as outras duas coisas. De novo, relacionamento, comunhão, nós precisamos de comunhão com o Espírito Santo. E no versículo de baixo fala o seguinte, não apaguem o Espírito, não apagueis o Espírito. Irmãos, aqui agora eu quero falar dos dons. Porque tem como não entristecer o Espírito. Está falando de comunhão. Agora, não apagueis o Espírito, está falando de interromper o fluxo do Espírito. De novo, irmãos, fruto do Espírito para os outros. Então, existem os dons espirituais que servem para a edificação do corpo de Cristo. Palavra de sabedoria, de conhecimento, profecia, cura, língua. Irmãos, quem deu isso tudo para nós? Não, fala alto. Deus. De novo, quem deu isso tudo para nós? Deus. Aí Ele deu para a gente não usar ou para usar? Para usar. Então, tem cura? Tem profecia? Tem milagre? Tem palavra de conhecimento? Tem palavra de sabedoria. Irmãos, tudo isso aponta para Jesus. Por isso que isso não é o fim em si. Você foi curado por meio da graça. Você recebeu uma palavra de conhecimento,
do que vai acontecer por meio do Espírito. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, irmãos. E o Senhor queimou no meu coração a semana inteira. E eu queria falar sobre isso. Quantas vezes você já viu uma cura? Milagre. Orou, curou. 1, 2, 3, 100, todo dia. Quantas vezes você já fez uma profecia sobre alguém ou alguém fez uma profecia sobre você? Bom, nós servimos o Senhor, eu e a Fernanda, a gente casou 1 ano, depois a gente trancou todos os trabalhos e ficamos 2 anos servindo o Senhor, em missões, para lá e para cá. E num determinado momento, eu estava com um comportor, nós entramos na casa de uma senhorinha, sabe aquela senhorinha do coque, da saia? Essa aí. E ela olhou para mim e falou, eu vejo você em asas de ferro, e você vai levar o evangelho para outro país. Bom, 1 mês de comportagem, e ela falou isso. Sabe o que aconteceu? 1 ano depois, estava eu e a Fernanda na asas de ferro, levando o evangelho para outro país. Profecia. Uma vez o Senhor me deu essa oportunidade, lá em Avaré, um casal, passando por uma situação, e no meio da reunião, e aquela lamúria, e o Senhor pegando fogo aqui, e eu falei, é isso que vai acontecer. 1 ano depois, irmãos, o Senhor restaurou e fez tudo o que tinha sido falado. Aqui, irmãos, isso aqui eu quero falar, porque eu sinto que a gente precisa entender o nosso papel no corpo de Cristo. Quantos corpos existem, irmãos? 1. Quantos batismos existem? 1. Quantos senhores existem? 1. Um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, um só corpo. Irmãos, e nesse um só corpo, quem fala? A cabeça fala, a boca fala, o Espírito fala. Mas é só a boca que fala? Ou o pé fala? Fala. O cotovelo fala? Fala. A Liz é o cotovelo, ela fala pelos cotovelos. O joelho fala? Fala. A barriga fala? Fala. Irmãos, todo o corpo fala. Se eu escutar uma voz só, eu estou certo ou estou errado? Se for a voz do Espírito, agora, qual é a chance de você acertar? Você acha que Deus colocou uma pessoa que vai... Isso que eu estou falando, irmãos, e eu não estou falando dessa pessoa, estou falando de mim, da minha experiência. Irmãos, com 13, 15 anos, primeiro colegial, nasci da vida da igreja, minha família se conheceu na vida da igreja, meus pais, lá com o irmão Alcides, com as filhas dele, família preciosa, se casaram, nasci na vida da igreja, escolinha, cuidando, com 15 anos, irmão, eu entro no primeiro colegial. E aí tinha a turma do truco, tinha a turma da cerveja e a turma dos crentes. E eu fiquei na turma dos crentes. E aí tinha o irmão da Batista. E aí eu descobri que eu não era tão crente assim como eu achava que eu era. Porque o irmão da Batista era mais crente que eu. Tanto que hoje ele é pastor. Mas lá, irmãos, a gente começou a ter comunhão. E eu fui na igreja dele. E eu escutei a palavra. Sabe do que eles estavam falando? Reino. E eu escutava assim, só nós temos uma palavra do reino. Só nós isso, só nós aquilo. Aí ele falou assim para mim, você conhece Diante do Trono? Você conhece Aline Barros? Você conhece esses louvores? Você conhece Spurgeon, Lewis? Você conhece Tozer? Livros, irmãos. Eu falei, não, eu não conheço, só conheço um só. E se esse um só amanhã falar para mim, acabou, como em Ribeirão aconteceu, igreja, um líder. O cara falou assim, a igreja acabou. Irmãos, a igreja acabou, porque um cara falou... E nós recebemos uma mensagem no grupo, os de Bereia eram mais nobres, por quê? Porque examinavam as escrituras, era melhor do que os de Tessalônica. Se você ler Tessalônica, Paulo faz um monte de elogio. Ó, vocês estão superabundando, todo mundo conhece a fé de vocês, você arrumou dinheiro, e eles falam, vocês não são tão bons igual os de Bereia. Por quê? Porque o cara checa no que está escrito. Irmãos, qual é a chance de eu ser enganado se eu ficar num negócio só? Grande. Então, irmãos, precisamos ter sabedoria, isso é para mim. Irmãos, esse sentimento meu, eu tenho desde os 15 anos. Hoje, eu estou falando aqui. Depois de 25 anos, eu estou falando.
Nós fizemos esse trabalho, nós fomos na Batista, nós fomos na congregação. Sabe o que é congregação, irmãos? Sabe o que é uma banda de 200 pessoas tocando? Flauta, com tuba, com clarinete, com aquele monte de trem, e o negócio sair. Sabe o que é um ministério de louvor da congregação? Nós fomos na assembleia. Bom, sabe o que é orar de joelho? Sabe o que é orar no monte e o monte pegar fogo? A Fernanda viu isso, eu não vi, ela viu, porque ela ia, eu ia pouco. Mas ela foi com a irmã e o negócio acendeu, e não ficou aceso um segundo, não apagava, tanto que ela pegou a folha, pôs no bolso e trouxe para casa. Irmão, nós visitamos a igreja da Jamaica, de Portugal, do Sri Lanka, dos ingleses, dos caras do leste europeu, do Chipre. Sabe o que eu vi lá, irmãos? Deus. Sabe o que eu vi lá? O Espírito. Irmão, sabe quantos corpos existe? Um. Irmãos, é um só corpo. Então isso serve para mim, irmãos. Não existe esse negócio do que o meu é certo. Se o meu é certo, o que é o outro é? Errado. Deus enxerga assim? Não. Então eu não posso enxergar. Irmão, e sabe o que tem que ser sobre tudo? Vamos ler o último versículo? E sobre tudo isso. Irmãos, eu não tenho dom de cura. Uma vez eu fiz de profecia. Eu não tenho dom de milagre. Os irmãos têm. Vários têm. Sabe o que me une junto com ele? Não é porque ele ora em pé e eu oro sentado. Não é porque ele bate palma de lado e eu bato palma reto. Não é porque ele batisma afundado ou batisma em pé. Irmãos, o que é o vínculo que junta? Amor. O amor é o vínculo que cola todos nós, irmãos. E desculpa falar, ele cola todos nós. Nós não somos edificados sem eles, eles não são edificados sem nós. Nós temos o nosso mérito. Nós temos o nosso ministério. Essa semana eu fiquei pensando, o Espírito me constrangeu. Falou, se depender de você, quando eu volto? Jesus falando, né? Que assim, salvo, beleza, Evangelho da Graça. Próximo passo, encher óleo de vasilha, porque se o noivo voltar, eu tenho azeite. Beleza, encher óleo em vasilha, irmão, você pode orar, não é o jeito que ora que vai orar, o negócio é orar. Você pode cantar, não é o jeito que canta, é cantar. Pode ter 500 jeitos. Você precisa ter o óleo. Acha o seu, o que você gosta. Eu gosto de cantar que nem um louco. Tem gente que não gosta. Acha o seu e enche a vasilha de óleo. Agora tem um outro negócio. Para Jesus voltar, como que ele volta? O que a palavra fala? O que tem que acontecer? Toda língua, povo, tribo, nação tem que escutar falando. Aí Jesus falou assim para mim: para eu depender de você para voltar, quando eu volto? Falei, nunca. Porque eu estou aqui, e eu não estou mais afim de ir embora. Eu até queria ir para Angola, para esses lugares, quando eu era solteiro, não quero mais, eu vou ficar aqui. Como é que esse povo vai receber a palavra? Aí ele falou, vocês conhecem a Jocum? Vocês conhecem os projetos missionários? Eu mostrei um naquele dia, da Igreja Sofredora. Não sabe quantas línguas existem? Sabe qual é o projeto da Jocum? Levar o Evangelho a toda a língua. Não é 200 países, 200 línguas. 2.000 línguas, dialeto de índio, disso, daquilo, outro. O ministério dos caras é converter alguém lá do meio, traduzir pelo menos o Novo Testamento e levar o Evangelho na língua. Eu vou ser sem eles? Irmãos, eu estou amarrado neles. Porque eles estão fazendo um papel, nós estamos fazendo outro, o outro está fazendo outro, o outro está fazendo outro, e Cristo tem a multiforme sabedoria. Irmão, não dá para acreditar que é só um negócio, que Deus, universo, não cabe ele. Ele ia fazer um negócio desse tamanho aqui, eu só estou aqui. Não dá para acreditar nisso, irmãos. Multiforme sabedoria de Deus. Irmãos, eu acabo aqui, porque Jesus nos perdoou, e Ele manda perdoar igual Ele fez, e Ele manda amar igual Ele fez. O João leu João fecha a Bíblia. O que João fala, irmão? João dá pancada? Paulo dá pancada em todo mundo, né? Os Galas apanham, os Coríntios apanham, aí vem João é o Mário. Já vivi muita coisa, larga a mão dessas picuinhas aí. Sabe o que é acima de tudo? É o amor. Nós temos vários dons aqui dentro, né? Bom, o João toda vez que eu assisto ele, eu queria falar igual o João, porque ele é meio poeta, meio filósofo, é um negócio legal.
Aí o Edivaldo compartilhou esses dias, irmão, pulando aqui. Eu falei, quando que eu vou pular desse jeito? Eu falei, nunca. Eu lembrei do rei Davi, que a turma ficava tirando sarro, isso é coisa de... E eu danço na presença do meu rei. Eu pulo na presença do meu rei. Irmãos, nós temos um monte de dons, de talento, e o Senhor usa isso para o corpo. E não usa só aqui. Agora, imagina tudo o resto, irmãos. Deus usa tudo isso aqui para o corpo. Mas tem um negócio que é acima. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, senão o amor. Irmãos, uma coisa nos une, uma coisa está acima de tudo, e esse negócio é amor. E eu já vou parar de falar, mas como é que é o amor, irmãos? O amor julga? O amor cutuca? O amor se defende? Nós estamos escutando um monte de abobrinha. Irmãos, o amor se defende? O amor rebate? O amor inventa? Irmãos, é isso aí que Deus quer para nós, o amor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.